O Ministério Público do Trabalho, na 15ª região, que abrange 599 municípios do interior de São Paulo e litoral norte paulista, recebeu 105 denúncias relacionadas a trabalho escravo no ano de 2021, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior. Estamos agora em contato com Marcos Vinícius Gonçalves. Ele é procurador do trabalho e vice-coordenador regional de combate ao trabalho escravo do MPT na 15ª região. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar de um assunto tão sério aqui no estúdio CBN. É surpreendente quando a gente olha para esses números, né, que nos mostram que o trabalho escravo é mais comum do que a gente pensa, né? Sim, sem dúvida, que ele é bastante comum e que ele acontece aqui do lado, né, e no estado tido como mais desenvolvido do país, né, porque muitas vezes nós achamos que isso acontece só no Pará, alguma coisa assim, né, e não, na realidade ele acontece muito próximo da gente, tanto na área urbana quanto na área rural, né. O senhor acredita que a pandemia contribuiu para o agravamento desse tipo de situação? Os números aumentaram, né? Talvez em virtude de você ter uma informalidade maior, né? Houve mais pessoas aí desempregadas, as empresas talvez buscando mais lucro, né? Então talvez tenham feito uso dessa mão de obra, né? O fato é que os números aumentaram, né? Mas também nessa mesma proporção aumentou a nossa atuação, né? O Ministério Público não ficou parado. Ano passado nós ajuizamos mais ações do que nos anos anteriores, firmamos mais termos de ajuste de conduta, batemos o recorde nosso de operações de trabalho escravo, né? Então, mesmo com a pandemia também nós continuamos bastante ativo, né? Mas certamente houve uma ligação entre a pandemia e o número de denúncias, né, de trabalhadores submetidos ao trabalho escravo, porque isso aumentou. Para que o nosso ouvinte possa aprender a identificar uma situação de trabalho escravo, quais sinais ele pode perceber? Às vezes está acontecendo ali do lado dele e ele ainda não reparou. Sim, isso que é fundamental para nós, porque o Ministério Público depende muito de denúncia, né? Normalmente o trabalho escravo acontece em algum local ermo, né? Então, ou de difícil acesso. Então, por exemplo, no interior, numa fazenda, né? Como é que o poder público fica sabendo disso, né? O trabalho escravo, às vezes, é numa oficina de costura que fica no fundo de uma residência, né? De uma suposta residência, né? Como é que nós vamos ter conhecimento disso? Hoje nós temos trabalho escravo, né, na esfera doméstica, né? Empregadas domésticas aí sendo submetidos a condições aviltantes, né? E às vezes até com violência física, né? Residência, domicílio, é algo que nós também não temos acesso, né? Então nós necessitamos bastante da denúncia da população, né? Diretamente ao Ministério Público do Trabalho ou aos outros órgãos da fiscalização, a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, né, Conselho Tutelar, né? Mas priorizando o Ministério Público, que nós temos unidades em todo o país, né, e nós vamos até o local, né, e vamos fazer essa verificação. O trabalho escravo, como ele se dá, né? Atualmente existem várias situações, né? Uma delas aí o trabalho forçado, né? Naquela situação em que o trabalhador ele se vê obrigado por uma ameaça física ou psicológica a fazer algo com a qual ele não deseja, né? Para a qual ele não se ofereceu, né? Uma outra situação, a servidão por dívida, né? Quando o trabalhador ele já entra na relação de emprego já devendo, né? Então às vezes ele vem lá do Nordeste e o empregador vai cobrar dele lá, cobra R$1.000 pela viagem, né? E já começa a dever, né? E depois chega aqui, tem que pagar também colchão, tem que pagar equipamento de proteção individual, tem que pagar ferramenta, ele está sempre devendo, ele trabalha e não consegue pagar isso. Depois vão cobrar dele também a alimentação, enfim, né? Essa é a servidão por dívida, né? Uma outra hipótese, a jornada exaustiva, né? Aquela jornada, aquela sobrecarga de trabalho em que, além de colocar em risco a saúde do trabalhador, não sobra mais nada para ele, né? Para um convívio social, né? Na área rural a gente tem muito isso, né? O trabalhador ele às vezes sai 5 da manhã de casa, né? E vai chegar às 7, 8 da noite, né? Quer dizer, e numa atividade que às vezes já por si só exaustiva, né? Um trabalho
em céu aberto, né, cansativo, repetitivo, né. E por fim, as condições degradantes de trabalho, né? Então a submissão de outrem a condições degradantes de trabalho, que talvez seja o mais importante, porque ele até é o que mais se casa, né, com o nosso conceito contemporâneo de trabalho escravo, né? Porque aqui a gente tem a negação, né, da dignidade humana, o trabalhador sendo tratado como coisa, né? Sem o cumprimento dos direitos básicos, trabalhistas e previdenciários, né? Isso a gente vai verificar como? Pelo contexto, né? Por todo o contexto. Então a gente já começa em um caso lá que o trabalhador não tem o contrato de trabalho registrado, o salário dele está abaixo do legal. Aí não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter FGTS. A situação dele é insegura, né, porque não tem o cumprimento das normas de segurança, não são fornecidos para ele os equipamentos de proteção individual. No local de trabalho dele, tanto urbano quanto rural, né, às vezes não tem o local para ele fazer a refeição, né, uma mesa, cadeira, uma proteção, um abrigo contra intempéries, não tem água potável para ele lá, a instalação sanitária também não tem, né, não está adequada, né? O transporte desse trabalhador, né, muitas vezes em veículos que não são aptos a isso e conduzidos por pessoas sem habilitação, né, sem o curso de transporte coletivo, né, e esses trabalhadores que muitas vezes vêm de fora, né, aqui no interior nós temos bastante, né, mão de obra do Nordeste, né, então pernambucanos, maranhenses, baianos também, e estrangeiros, né, nós temos constatado também um incremento, né, desse tipo de exploração, né, de bolivianos, venezuelanos, haitianos, paraguaios, né? Muitas vezes eles estão de uma forma ilegal no país, né? E eles são a mão de obra então perfeita, né, para ser explorada, né? Porque é aquele que não vai querer reclamar de forma alguma, né? Não vai entrar com uma reclamação trabalhista, não vai procurar o poder público, a polícia, né? Porque tem medo, né, de que possa sofrer alguma sanção, né? Então, basicamente, são essas as situações que nós temos constatado. É importante, né, a gente ressaltar para o nosso ouvinte o quanto essas denúncias fazem a diferença. Como o senhor mesmo disse, a partir das denúncias é que as medidas são tomadas, né? Porque muitas vezes acontece dentro de residências, não tem como o poder público ficar sabendo se não for através da denúncia. Quem desejar denunciar uma situação como essa, como deve proceder, doutor? O Ministério Público tem unidades em todo o Brasil, né? E aqui no interior, nas grandes cidades, nós temos unidades, né? Pode ver diretamente no site da Procuradoria aqui da 15ª, que é o www.prt, né, de Procuradoria Regional Trabalho 15.mpt, Ministério Público do Trabalho.mp.br, né? Então, lá ele vai ter, né, um canal de denúncia anônima, inclusive, ou ele pode se identificar para facilitar o nosso contato com ele, mas ele pode pedir o sigilo, né? Então nós não iremos divulgar para ninguém, né, quem fez essa denúncia, né? Ou ele pode ir lá mesmo também, ele vai ver os nossos endereços, né, da unidade mais próxima ali, para enviar essa denúncia, ou para fazer por telefone mesmo, né? O que é importante é que ele mesmo se fizer a denúncia anônima, porque às vezes ele é o próprio explorado, né? Que ele nos noticie com o máximo de informações, né? Por exemplo, na área rural, então, é um sítio, né? Mas mais ou menos aonde está, né? Então precisa dar alguma informação para a gente conseguir chegar até lá, né? Então faça uma denúncia o máximo, né, rica possível, né? Porque com certeza a gente vai dar andamento. Aqui essas denúncias enquadradas como trabalho escravo, né? Elas têm prioridade, né? O Ministério Público ou irá no local, né, ou vai a fiscalização, né, ou iremos juntos, né, com a fiscalização do trabalho, né, ou policiamento, o que for necessário, né, mas nós precisamos que a população, né, nos municie disso, né, e com a maior riqueza de detalhes possível para que a gente consiga chegar ao local e para que a gente consiga, constatando essa situação, inclusive, se for o caso de flagrante, inclusive prender, né, quem está explorando esses trabalhadores, né, e a partir daí instruir
né, buscar o máximo de elementos para depois nós possamos buscar tanto o resgate desse trabalhador, né, então para tirar ele dessa situação aviltante em que ele se encontra, né, com o pagamento do seguro-desemprego, do trabalhador resgatado, o Ministério Público vai brigar pelo pagamento das verbas rescisórias, né, então tudo aquilo que foi sonegado a ele, né, nós iremos brigar por isso, vamos brigar também por um dano moral individual, né, em virtude dele ter sido submetido a essa situação degradante, né, vai fazer jus a um dano moral individual e vamos também responsabilizar o autor, né, os autores disso, né? Então, o Ministério Público vai ajuizar uma ação civil pública pedindo a correção, a cessação de toda essa irregularidade, vai cobrar o dano moral coletivo, e aí sim a gente está falando de valores expressivos, né? Depende de uma série de situações, porte da empresa, né? O número de trabalhadores, né, que foram explorados, por quanto tempo, mas são números significativos mesmo que vai atingir, né, no bolso essa empresa, e nós vamos fazer isso em face de toda a cadeia produtiva. Todo aquele que se beneficiou dessa mão de obra vai pagar por isso. É isso que é bastante importante, que as empresas, né, ou quem faça uso disso, tenha essa noção. Porque às vezes o camarada ele arrendou uma propriedade, ele acha que não tem nada com isso. Cuidado, porque se for pego trabalho escravo lá, nós iremos atrás do proprietário, da propriedade. Constitucionalmente, ela pode ser desapropriada, né? Está previsto na Constituição isso, né? Na área urbana, um exemplo comum nosso aqui, oficinas de costura, né? Às vezes uma grande marca chique, né, de shopping center, né, manda lá para um fundo de quintal, né, para fazer uma determinada parte ali, uma costura, colocar um zíper, alguma coisa assim, né. Se nós detectarmos o trabalho escravo, nós vamos atrás também dessa grande marca, dessa indústria de confecção, né. Nós iremos responsabilizar toda a cadeia produtiva, né, e os valores são significativos, né? E existem várias consequências. Então, a gente tem a questão criminal, né? O crime de trabalho escravo, né, prevê de 2 a 8 anos de multa, né? E além da multa, né? E pode ser acrescido de 50% se houver participação de menor, né? E enfim, todos serão responsabilizados. Sim, o detalhe, a questão da lista suja, né? Havendo a configuração do trabalho escravo, a empresa vai ser incluída nessa lista suja e ela deixa de ter, ela se vê obstada, né, a uma série de benefícios, né? Um dos quais, por exemplo, que afeta bastante, né? Empréstimos, né, em bancos oficiais, por exemplo, né? Então, se a gente pensar na área urbana, um segmento que a gente pega bastante também, trabalho escravo, a indústria da construção civil, né? Eles dependem muito de crédito, né? Veja, então, às vezes ele terceiriza, quarteiriza para uma empresa ali que vai fazer a mão de obra, né? Vai fazer uso dessa mão de obra escrava, né? Mas nós iremos responsabilizar toda a cadeia produtiva, né? E depois essa indústria de construção civil pode ser incluída lá na lista suja, né? E, como falei, ela depende de crédito. Então, perceba, né, para ela a gravidade dessa situação, né? Então, é preciso que todos tenham essa noção que a situação é extremamente grave, né? E que a responsabilização é certa. Às vezes demora, né? O processo judicial às vezes não anda no tempo que a gente gostaria, né? Mas as condenações têm saído, né? Elas, a cada todo mês, todo ano, nós temos noções, né? Mais casos, né? Mais condenações têm saído, né? Mais sentenças têm saído, né? Então isso vem aumentando, né? Dr. Marcos Vinícius Gonçalves, procurador do Trabalho e vice-coordenador regional de combate ao trabalho escravo do MPT da 15ª Região, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio CBN, um bom trabalho para o senhor e até a próxima. Eu agradeço, estaremos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, obrigado.